Senhores vereadores, saudamos também nossos visitantes, aos nossos servidores e a todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Alana Feijó e dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macuco, Omar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 18ª sessão ordinária referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de resolução número 1 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número 20 de 2026 em primeira discussão e votação, requerimento, indicações e moções. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. Ofício 318 de 2026. Em 16 de junho de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Leis os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 27, de 16 de junho de 2026, dispõe sobre o procedimento de reconhecimento de dívida no âmbito da administração pública direta e indireta do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 28, de 16 de junho de 2026, destina imóvel público municipal para a construção da sede própria da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Contamos com a colaboração dos nobres entes, apresento meus votos e consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Projeto de lei do Legislativo 31 de 2026 institui o Dia Municipal do Associativismo no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Sala das Sessões, 10 de junho de 2026, Gisleide Ferreira Terres, Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, Marta Regina Senta, Irineu Macuco, Cássio Juliano Pereira Kottke. Projeto de lei do Legislativo número 32 de 2026, institui o Programa Municipal Cidade Limpa, destinado à coleta programada de entulhos e resíduos volumosos nos bairros do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Sala das Sessões, em 10 de junho de 2026, Gisleide Ferreira Terres, Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, Marta Regina Senta, Irineu Lepinski Macuco, Cássio Juliano Pereira Kottke. Moção número 6 de 2026. A senhora Rosenara Menezes da Silva, em reconhecimento à sua trajetória tradicionalista e pela formação dos novos integrantes no movimento tradicionalista no município de São Mateus do Sul. Sala das Sessões, 15 de junho de 2026, Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, Gisleide Ferreira Terres, Marta Regina Senta, Irineu Lepinski Macuco, Cássio Juliano Kottke e Walter Pchivitoski. Moção de aplausos em comemoração aos 20 anos do CEMEI Tia Dirce, no município de São Mateus do Sul, Paraná. Sala das Sessões, Omar Pichetti, Cássio Kottke, Wagner Wolff e Alana Feijó. Moção de aplausos à professora Deosicleia Ferreira Stasiak, na Escola Municipal de Miracunha, em reconhecimento relevante de serviço e desenvolvimento na área da educação, especialmente pela realização do projeto voltado à identificação, compreensão e expressão dos sentimentos pelos alunos do 4º ano da referida instituição do ensino. Sala das Sessões, em 16 de junho de 2026, Omar Raimundo Pichetti Neto, Cássio Juliano Pereira Kottke, Wagner Cibe de Souza Wolff, Alana Feijó Santa Clara. Projeto do Legislativo 33 de 2026. Denomina-se de Rua Tito Gugelmin, a via pública localizada no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Salas das Sessões, 10 de junho de 2026. Gisleide Ferreira Terres, Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, Marta Regina Senta, Irineu Macuco e
Cássio Juliano Pereira Kottke. Projeto do Legislativo 1 de 2026 concede o título de Mulher Destaque à senhora Genici Maria Nalim Betanin pelos relevantes serviços prestados ao município de São Mateus do Sul. Sala das Sessões, 11 de junho de 2026, Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz, Alana Feijó Santa Clara, Cássio Juliano Pereira Kottke, Gisleide Ferreira Terres, Irineu Lipinski Macuco, Marta Regina Senta, Omar Raimundo Pichetti, Walter Pchivitoski, Wagner Sibem de Souza Wolff. Ofício 313 de 2026 ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Leis o seguinte projeto de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 26, de 11 de junho de 2026. Institui o Programa de Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais, fortalecendo emoções, valorizando pessoas, destinada aos profissionais da educação da rede municipal de ensino de São Mateus do Sul e das outras providências. Contamos com a colaboração dos nobres Eds, apresento meus votos de considerações e respeito e subscrevo. Atenciosamente, de Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Obrigado, secretário. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis para os departamentos competentes. Iniciamos, então, a ordem do dia. Novamente está a palavra com a secretária. Projeto de Lei de Resolução 1 de 2026, autoria mesa diretora, altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de Lei de Resolução 1/2026 está em sua primeira discussão e votação, está para discussão, está para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei do Legislativo 20 de 2026, de autoria de Walter Pchivitoski e Jussara Ferraz. Dispõe sobre a criação do Hotel Social para homens e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social ou abandono familiar no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto que vem do Legislativo, número 20, 2026, em sua primeira discussão e votação. Está em discussão. Estou inscrito para fazer uso da palavra. Portanto, apresento a apreciação aos senhores vereadores, a essa casa, o projeto de lei 28/2026, que institui o programa Hotel Social no município de São Mateus do Sul. Proposta nasce de uma realidade que não podemos ignorar. O CREAS registra, em média, entre 30 a 35 boletins de ocorrência por mês relacionados à violência domésticas. São vítimas homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos, que muitas vezes precisam deixar suas residências de forma imediata sem ter para onde ir. Os mecanismos hoje disponíveis, como o auxílio aluguel social, são insuficientes para a urgência desses casos, pois podem levar até 30 dias para serem deferidos. Nesse tempo, muitas vezes, as vítimas são forçadas a retornar ao ambiente de violência. O programa Hotel Social resolve isso de forma prática, utilizando vagas na rede hoteleira parceira, garantindo abrigo imediato, seguro, discreto e digno, com higiene, alimentação, privacidade e suporte psicológico, jurídico e social. O acolhimento tem por duração de até 15 dias, prorrogáveis mediante parecer técnico da assistência social. Diferentemente dos abrigos tradicionais, os hotéis conveniados oferecem anonimato, dificultando que agressores localizem as vítimas. E o programa ainda movimenta a economia local por meio das parcerias com o setor hoteleiro. Por todas essas razões, conto com o apoio
de todos para a aprovação dessa proposta, que representa um avanço na proteção da vida e da dignidade das pessoas mais vulneráveis do nosso município. Diante disso, peço apoio dos nobres edis. O projeto de lei do Legislativo 20/2026 está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade e unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Passamos, então, aos requerimentos. Novamente, a palavra está com a secretária. Requerimento 66 de 2026, de autoria de Cássio Kotrick, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Chivitoski e Omar Pichetti. Requer informação sobre o plano de contingência no município para enfrentamento de enchentes, alagamentos e eventos climáticos extremos, incluindo medidas preventivas, locais de acolhimento, estrutura de atendimento e ações emergenciais previstas. O requerimento 66/2026 está para discussão. Escrito para fazer uso da palavra, vereador Cássio. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, uma boa noite ao senhor, a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, a equipe aqui da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Gostaria de saudar aqui a presença do nosso secretário de Esportes, Jackson, o nosso secretário aí de obras, o Clériton, aos policiais militares que se fazem aqui presente, ao Anderson, a Aline, também o pessoal do Observatório Social, o Ednei da RDX, a minha amiga Bernadette, todos os presentes. E esse requerimento, senhor presidente, é para que a gente possa estar aí chamando a atenção novamente nesse ponto da prevenção das enchentes, alagamentos, enxurradas aqui no nosso município. A gente sabe que já está aí vindo nos noticiários, especialistas falando da questão do El Niño. Pode ser que a gente ache que isso pode estar distante, mas a prevenção é o melhor remédio, né? Então, vamos estar aí protocolando esse requerimento e pedindo, talvez, até um resumo do que o nosso município tem e de que forma estaria preparado para caso a gente venha a sofrer novamente, né, com essa situação aí de enchente, alagamentos e enxurradas. Mas seria isso, senhor presidente. Peço o voto de todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação o requerimento 66/2026. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo requerimento. Requerimento 67 de 2026, de autoria de Cássio Kotrick, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Chivitoski e Omar Pichetti. Requer informações à Companhia Paranaense de Energia, Copel, acerca da interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrido em 12 de junho de 2026, na localidade conhecida como Beco do Taquaral, no município de São Mateus do Sul. Requerimento 67/2026 está para discussão. O vereador Cássio está com a palavra. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Marilice também, que está aí com nós, presente. Um abraço. Eu acho que alguns dos vereadores aí também tiveram essa reclamação da questão do beco do Taquaral. Sobre a queda de energia, ficaram por algumas horas, né, com esse problema e comentando que estavam, né, acompanhando ali talvez até um princípio de incêndio na rede elétrica. Então, segue mais um requerimento para que a gente possa estar questionando a Copel, né, e as autoridades competentes a darem uma resposta e nos ajudarem, né, a ver de que forma a gente pode sanar esse tipo de problema que é recorrente ali. Então, peço mais uma vez
o voto dos colegas vereadores para aprovar esse requerimento. Obrigado, vereador. Está para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos às indicações. Com a palavra, secretária. Indicação 107 de 2026, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota e Irineu Macuco, que após a aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a realização de estudo técnico para pavimentação asfáltica na rua Hipólito Nepomuceno Pinto, visando melhorar as condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade dos moradores e usuários da via. Indicação 107 de 2026 para discussão, para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 108 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha autorize e determine ao departamento competente a instalar aparelhos de ar-condicionado nas capelas mortuárias no cemitério municipal, situado na área urbana desta cidade. Indicação 108 de 2026 está para discussão, está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 109 de 2026, de autoria de Alana Feijó. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a limpeza e manutenção das calçadas no entorno do Colégio São Mateus. Indicação 109 de 2026 para discussão. Vereadora Alana Feijó para fazer uso da palavra. Vereadora, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, a nossa patrulha escolar, nossos secretários, o Clérito, o secretário Jackson. Então, uma indicação que eu fiz, vou pedir para o Leandro colocar umas fotos. Essas são algumas das fotos que hoje eu estive no Colégio Estadual São Mateus, na reunião de pais, pegando o boletim da minha irmã, e presenciei com uma situação ali das calçadas. Precisa realmente de uma manutenção, de uma limpeza, né? Porque a gente sabe que ali os alunos transitam por ali, pegam um ônibus e tem as crianças, os pais. Então, a gente precisa que esteja em boas condições para que possam usar ali essas calçadas. Já faz algum tempo que elas se encontram nessas situações. Até alguns pais já tinham me procurado e passado, mas agora a gente fez a indicação para a gente ter por escrito, né, essa cobrança ao Poder Executivo. Aproveitar que o secretário Clérito está aí, se puder dar uma atenção especial lá para nós e resolver esse probleminha lá, tá bom? Obrigada. Indicação 109, 2026, para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 110 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao departamento competente a executar serviços de restauração de calçadas na rua Tenente Max Wolff Filho, nas proximidades da Frutolândia, frente ao numeral 687, próximo à Praça da Rodoviária Centro, nesta cidade. A indicação 110, 2026, para discussão. Para a votação. Concluída a votação.
Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos à próxima indicação. Indicação 111 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Kotke, professora Marta. Que a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao departamento competente a executar a troca e padronização das tomadas elétricas no cemitério municipal situado na rede urbana nesta cidade. A indicação 111, 2026, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos então às moções. A palavra está com a secretária. Moção 4 de 2026, de autoria de Wagner Wolff, Alana Feijó e Gido Celeiro. Moção de aplauso ao 3º Sargento Feijó e ao 3º Sargento William, integrantes do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, em reconhecimento ao ato de bravura, profissionalismo, dedicação e compromisso com a preservação da vida, demonstrando durante o resgate de uma senhora nas águas do Rio Iguaçu, ocorrido no município de São Mateus do Sul, no dia 9 de junho de 2026. Moção número 4, 2026, está em discussão e votação única. A palavra está com a secretária para acolher os votos dos senhores vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Cássio Kotke. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Chivitoski. Favorável. Concluída a votação, aprovado então pela unanimidade dos votos. Passamos à próxima moção. Moção 5 de 2026, de autoria professora Marta, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Walter Chivitoski, Jussara Ferraz, Cássio Kotke e Omar Pichetti. Moção de aplausos ao maestro Marcos César Soares Padilha pelos relevantes serviços prestados à cultura, à educação musical e pela brilhante representação no município de São Mateus do Sul e em competições estaduais. Moção número 5, 2026, está para votação, lembrando que é discussão e votação única, e a palavra está com a secretária para acolher os votos. Perdão, a professora Marta estava escrito para discutir a moção. Professora, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos desta casa, meus colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste aqui, todos nominados já. Tem o Luciano também. Seja bem-vindo, Luciano, e todos os demais que já foram nominados aí. E quem nos assiste pelas redes sociais. Essa moção de aplauso eu fiz ao meu amigo Marcos Padilha. Trabalhei 10 anos com o Marcos e tivemos uma banda que representou muito bem São Mateus do Sul e conquistamos muitos troféus para o nosso município. Claro, sempre tivemos o apoio da Prefeitura Municipal também e foi um sucesso a nossa corporação. E o Marquinhos, desde criança, ele sempre me contou que desde criança ele era apaixonado por música, ele tocava na igreja, depois tocou na FAMUSA, né, com 14 anos, e com apenas 16 anos ele já iniciou na vida regente de uma fanfarra e aprendeu com o professor Sérgio Santana. Lá na Escola Durval, né, na Vila Bom Jesus, depois na FADUC, né, Fanfarra Duque de Caxias, depois Conduc, né, Corporação Musical Duque de Caxias, de Antônio Linto, e depois, mais tarde, essa banda de Antônio Linto passou a se chamar Banda Municipal de Antônio Linto, e nessa mesma época o Marquinho começou com coral, coral infantil, o coral da melhor idade, lá no município de Antônio Linto,
e em 2005 assumiu a fanfarra na Escola Nelson Nascimento. Hoje se chama a fanfarra infantil a Dona Aranha. Né? Em 2014, junto comigo, como eu já falei, né, fundamos a Corporação Musical Fênix. Né? 2023, o Marquinhos, eu falo Marquinhos né, porque a gente tem uma amizade muito grande, assumiu como professor do quadro do magistério e também reativou a fanfarra da Escola Nelson Nascimento. Em 2025, reativou mais uma fanfarra da Escola Dr. Paulo Fortes e criou, junto com sua equipe, a fanfarra municipal Rainha do Iguaçu. Essa fanfarra que nós tivemos a oportunidade de prestigiar na abertura dos Jogos. Tem o apoio também da Secretaria Municipal de Esportes. Está aqui o secretário, né? Então, agradecemos aí todo o apoio. E quem é apaixonado por fanfarra, né, por banda, assim como eu e o Marcos, sabemos a importância de termos uma fanfarra municipal, e eu estou muito feliz pela fanfarra municipal que foi criada, a fanfarra a Rainha do Iguaçu. E ainda temos a fanfarra Juvenil Princesa do Iguaçu, né? Que é a junção aí de todos os adolescentes das fanfarras ativas e ex-integrantes das fanfarras de infantil. Então, atualmente, o professor Marcos, o nosso querido Marquinhos, ele está lotado na Escola Dr. Paulo Fortes, é pedagogo também lá no Colégio Agrícola, e lá também ele iniciou uma banda, então, onde o Marcos vai, né, e tem o apoio, ele está montando uma fanfarra. Que bacana, isso é muito importante, enquanto as nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens e até os nossos adultos estão lá tocando na fanfarra, não dá tempo de pensar em coisas ruins, né? Estão fazendo coisa boa. Então, o Marcos hoje ele está comandando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 fanfarras e ainda o coral de flautas, né? Lá na Dr. Paulo Fortes. Então, parabéns, Marcos, aí pelos 26 anos de atividade, vamos dizer que ininterruptas, né? Desde da sua infância, lá dos seus 14 anos, e hoje, não vou contar a tua idade, Marcos, né? Você está bem jovenzinho agora, mas parabéns aí por todo o trabalho, pela dedicação, e parabenizar todos os integrantes, né? Que colaboram para que o Marcos possa fazer esse trabalho. Parabéns, Marquinhos. Um grande abraço. Obrigado, vereadora. Passamos, então, às votações. A palavra está com a secretária para colher os votos dos senhores vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Marco Schetti. Cássio Kotkin. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro. Favorável. Walter Schwitoski. Favorável. Concluída, então, a votação, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Justificativa de voto, vereador Omar Pichetti. Vereador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população presente, em especial nossos secretários do município, tanto o secretário de Obras como o secretário de Esportes, presente na nossa sessão legislativa. Primeiro, dou parabéns aos vereadores pela iniciativa de uma moção, dando parabéns ao professor Marcos, como a vereadora e professora Marta destaca. O início começou tudo numa aula, esse amor e paixão pela música, uma aula feita pelo nosso ex-professor Sérgio, do nosso município, na qual tocava a banda municipal naquela época. Eu mostro, e a fala da vereadora Marta mostra, como que é a importância ter o início. Como a importância daquela época, a nossa banda municipal, e quem é daquela época lembra quantas vezes foram vitoriosos junto com o professor Sérgio.
Aquele início de carreira do Marquinhos, que tenho liberdade de chamar de Marquinhos, não só por ser mais velho, por ser amigo e conhecedor da sua família, traz essa paixão junto com ele aos nossos próximos alunos. E concorrendo e fazendo São Mateus aparecer no cenário da cultura. Eu vejo dentro de casa, vereadora Marta, na iniciativa da minha cunhada em levar a nossa sobrinha até a banda. O entusiasmo de participar, qual que é a necessidade e o aprendizado de conviver em coletividade, fazendo uma competição que vai ter ganhador e vai ter pessoas que não vão ganhar, mas no final todos estão ganhando com cultura e desenvolvimento. E o que nós fizemos para isso e o que nós podemos fazer para isso melhorar em relação à cultura do nosso município? Eu fico muito feliz que, através de uma solicitação de munícipes, eu consegui uma emenda parlamentar de R$75 mil do deputado Nelson Justus, que já está nos cofres do município, já está aqui, o nosso secretário de esporte sabe que nós estamos com uma tratativa, pelo menos de uns 90 dias sobre isso, e já tem R$75 mil à disposição do município para comprar equipamentos para essa banda, para nós dar incentivo e iniciativa para isso. É um trabalho do vereador Pichetto? Não. Sozinho o vereador Pichetto não ia conseguir. É um trabalho só do secretário do esporte? Também não. Sozinho ele também não ia conseguir. É só um trabalho do deputado Nelson Justus? Também não. É um trabalho da comunidade, as pessoas que chegaram no vereador para solicitar. O vereador que chegou no secretário para desenvolver o pedido. Mas se não fosse a comunidade escolar, se não fosse os alunos, essa verba não viria. E eu acho, como eu fiz a semana passada uma fala aqui, e eu não sei se eu não tenho que voltar à escola, porque a minha fala teve várias interpretações. Cada um interpreta de uma maneira. Eu fiz uma crítica em relação à condição do ônibus que foi levar esses alunos. Era fato e real. O que eu passei porque minha cunhada passou para mim. Não precisava ninguém ficar tentando pressionar o sistema para ver quem tinha passado a informação. A informação tem que ser passada assim. O vereador tem autonomia para fazer a cobrança. É nossa obrigação regimental. É a nossa obrigação do dia a dia. Receba o salário para fazer isso. E eu não fiz uma reclamação mais que justa, mais do que necessária, para o problema ser resolvido. Não para ser ecoado, não para ser jogado na boca de ninguém, não ser para cobrado das pessoas que não são responsáveis pela manutenção do veículo. Justo, quando faz o pedido justo, quando a cobrança é justa, só tem uma coisa para ser feita: resolver e se calar. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Alana, com a palavra. Obrigada, presidente. Primeiramente, parabenizar a vereadora Marta por essa moção. Eu conheço o professor Marcos, o Marquinho, como a gente chama, desde criança. Ele faz um trabalho espetacular. Começou, como o vereador Pichetto citou, lá na FAMUSA. Meus tios, a minha mãe, fizeram parte da FAMUSA. Uma história linda que a FAMUSA tem em São Mateus do Sul, trouxe vários títulos, E o professor Marcos sempre se dedicou, é dedicado, ele busca, ele ama aquilo que ele faz. E também, através do trabalho dele, São Mateus já brilhou em vários lugares e já ganhou vários títulos, com as fanfarras. E, através da fala do vereador Pichetto, também lembrei, como eu gosto muito de fanfarra e tenho uma admiração muito grande pelo professor Marcos, em especial pela fanfarra mirim, que é a Dona Aranha. Você vê lá aquelas criancinhas com o olhinho brilhando. Quantos títulos trouxeram para o nosso município, eles nem imaginam, a dimensão do orgulho que a gente tem deles. Eu tive a
a satisfação de destinar uma emenda de R$35 mil, a qual foi utilizada para adquirir todos os uniformes, né, da banda. Ficou lindo, ficou muito lindo o uniforme deles, né, do tamanho deles, tudo certinho, com a numeração específico para eles, da forma que eles escolheram, da forma que eles aprovaram. Então, é uma satisfação também ver, né, os outros vereadores incentivando esse trabalho lindo que é das fanfarras aqui no nosso município. Obrigado, vereadora. Passamos ao grande expediente. As explicações pessoais, escrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Vereador, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadoras, população presente, dona Marli, nosso Renato, secretário, Márcio, Luciano, Renato, né, o Reginaldo, o nosso secretário Jackson, nosso companheiro Márcio também da Agricultura, a Bernadette, o Dinei, todos que estão acompanhando. Primeiro até vou também dar os parabéns para o nosso deputado federal Santinho Roveda, né, que assumiu uma liderança nossa aí, nosso vizinho aqui da União da Vitória, então vai contribuir muito para nós, para a nossa São Mateus do Sul. Também, no dia de ontem, eu sempre gosto de fazer uma visita, né? Eu ontem andei aqui no Rio das Pedras, né? Na região do Renato. Até o dia desse eu fiz uma indicação, acho que, pedindo uma melhoria na estrada lá, e o Renato está lá, no dia de ontem. Até o tempo não está colaborando muito, né? Quem trabalha com estrada não está fácil, é muita umidade, mas estão trabalhando. Eu fui ontem lá, com certeza também apoio do nosso secretário, né, secretário? Que você dá os comandos e pediu os encarregados e os funcionários executam. Eu vi ontem lá que está enlargando bem, está muito na lado da pesquisa, né? Está fazendo um bom trabalho. E a equipe, o Mário também está junto, né? Fazendo os bueiros lá, isso é importante, os comentários da água. Então, parabéns à equipe. Também não fui na região do Reginaldo, nem lá, Reginaldo. Um dia eu vou lá, não fui, faz tempo lá. Mas a gente está acompanhando. Um dia eu fui no Luciano lá, não é Luciano? Andemos tudo na região da Marta lá. Mas está muito bem. Andemos com o Márcio também, né, Márcio? No Taquaral, então a gente está sempre fazendo as visitas. Então, obrigado vocês que estão ali de frente mesmo, né? Vocês que executam mesmo o que o povo precisa. Obrigado a todos. E nosso secretário Jacques também, né, Jacques? Te amo na abertura lá, quinta-feira. Parabéns para você, para toda a equipe do esporte. E envolve a prefeitura como um todo, verdade, né? Envolve, né, de saúde, toda a secretaria. E pela uma abertura excelente, né? Eu gostei muito. Ficou muito bom mesmo. Como disse, na primeira vez, né, que o São Mateus sediou esses jogos aí, e na primeira vez então, o secretário do governo do estado também estava presente. Então, sinal que está no caminho certo, no esporte nosso, né? Obrigado a você, Jacques, e toda a equipe, que ninguém faz nada sozinho, né? Depende da equipe do esporte, da nossa prefeita, toda a secretariada, para ter recursos e para conseguir executar o que precisa. E o esporte hoje está em alta, né? Com certeza, graças eu acho que tem uma pessoa assim que foi ligada ao esporte, então tem o dom mesmo e o amor no esporte mesmo. Obrigado, Jaco. Também, já falando do nosso secretário aqui, né, secretário, iniciaram a canalização da água na cachoeira, né, na expansão da rede lá. Eu acho um grande ganho para a comunidade, uma parceria Sendepar e a prefeitura, né. Então, a prefeitura faz entre a parte de escavação, né, e fechamento, e a Sendepar com a tubulação e demais ferramentas, dizemos assim, né. Eu andei ontem mesmo lá, passei ontem lá, está bem adiantado já, acho que é 800 metros, se não me engano lá, já está acho que a metade está feita já, então isso é importante, né. E também na sequência, quando nós não foi o grande, fizemos uma etapa, foi feita uma etapa, mas no mesmo esquema, e está a segunda etapa agora. Segundo que
né, indica depois daquela cachoeira, vai para o Paia Grande fazer a escavação, que é 2.100 metros, né? Então é uma tubulação bem grande. E o povo está aguardando a água, né? Que a água é o tudo, né? Então, o que mais tem aí? Então, a gente deseja, assim, que todos, como eu falei na semana passada, que a prefeitura é uma engrenagem, né? Um depende do outro. Então, assim, nós estamos aqui, né, para nós se ajudar, né? Para que lá na frente o povo seja atendido, né, com qualidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Cássio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Hoje temos aí, né, a presença dos encarregados, do Renato, do Regi, do Luciano, do Márcio. Sejam sempre bem-vindos a essa casa e não poderia deixar, né, de falar da importância que vocês, como encarregados e cuidando de cada região, o quanto vocês somam para nós e, sem dúvida, né, um dos principais pilares do Executivo hoje, né, e do sucesso da nossa prefeita, são, né, ali os trechos que vocês trabalham, a região que vocês trabalham, que é as estradas rurais. Então, deixo aqui os meus parabéns ao trabalho de cada um de vocês. A gente sabe o quanto é difícil atender, né, a todos. Muitas das vezes tem situações que não podem, fogem, né, da legalidade, mas sabendo que vocês sempre estão ali, né, dando o máximo de vocês no trabalho, na correria, e muitas das vezes, né, abdicando até do tempo ali de folga para estar se deslocando até um lugar, vendo se é possível, né, executar a obra, né, ou não ali. Então, isso é mérito de cada um de vocês. Também gostaria de estender aqui, né, o parabéns ao Amaury, que não está presente, e ao Alisson, que sempre, né, nos atende assim, igual a vocês, com muita rapidez, agilidade e qualidade, principalmente. Um abraço, nosso amigo Márcio. Também, aproveitar o momento da fala aqui, senhor presidente, para parabenizar o nosso secretário de esportes, Jackson. Sabemos da dificuldade da tua pasta, uma pasta que tem, né, recursos escassos, por quanto você movimenta. Até pensando nisso, na hora das indicações das minhas emendas impositivas, fiz questão de destinar uma fatia ali. Poderia, né, ter sido maior se a gente tivesse mais recurso, mas, na medida do que eu podia ali para arcar com os outros compromissos, destinei para a Secretaria de Esportes, porque sei que está em boas mãos e sei do trabalho que se faz, né? Tive presente na abertura dos jogos da fase macro-regional, que São Mateus sediou, e sei da importância que é essa fase e o quanto marca na cabeça, né, aí dos nossos jovens. Eu participei da fase macro em 2 cidades. Fomos, na época, eu fui com a Titina e depois com o Colégio São Mateus. E é um momento aí da vida, um curto tempo ali que a gente leva para o resto da vida, né? As lembranças e o quanto é bom os alunos chegarem aqui em São Mateus do Sul e serem bem acolhidos, bem alojados, né? E bem representados pela Secretaria de Esporte do nosso município. No mais, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Professora Marta, com a palavra. Parabéns, vereador Cássio, pelas palavras aí para os nossos funcionários, para os nossos meninos aí, né? Eu também só tenho a agradecer o trabalho de vocês. Eu tenho mais contato com o Luciano, né? E o Luciano é uma pessoa que eles Marta, isso pode, isso não pode, e a gente não briga porque o Luciano é que sabe das coisas e ele que vai dizer para mim. Esse é através do programa Caminho do Campo, esse é possível, esse tem que ter lá o bloco do produtor, e isso é bacana, né? Mas agora pode colocar pedra na propriedade? Pode, né? As pessoas pagam por essas pedras, existe o programa e a gente consegue atender a população, né, Clériton? Então, gratidão a vocês aí. Quero te parabenizar, Clériton, e não brigue comigo, né, que a gente cobra bastante de você também. E não é fácil ser bom, sabe? Não é fácil ser bom. Às vezes até... Mas até Jesus Cristo, que foi Jesus Cristo e para mim é o perfeito, ele foi tão perseguido,
né? Ele foi tão perseguido por querer fazer coisas certas. E ele foi muito perseguido. Então, não vamos nos abater por pessoas que simplesmente nos criticam, né? E só sabem ver, ou seja, fazer críticas destrutivas. Porque, para mim, quando a crítica é construtiva, eu gosto muito, né? Eu gosto muito que a pessoa seja capaz de sentar comigo, de olhar nos meus olhos, de conversar. Porque eu sempre disse assim, defendo o seu direito de se expressar, eu defendo o seu direito de cobrar, e todos podem crescer, mas não pisando nos outros, né? A gente tem que lutar pelas nossas, por aquilo que a gente quer, mas vamos lutar por algo, mas não falando mal do outro, achando desculpa no outro para que a gente não faça o que tem que ser feito. Quero parabenizar também, mais uma vez, o Clériton por tantas obras, e eles estão com vários projetos em andamento, quantas obras que já foram feitas, porque tudo estoura onde? Lá no setor de obras, né, Clériton? Você, o Guilherme, ali que eu tenho mais contato, a gente vê quantas obras que nós tivemos, melhorias que nós tivemos. Eu falo da educação, mais da educação, mas quanta coisa que nós tivemos de melhoria e de obras aqui em São Mateus. Então, parabéns a vocês. Jackson também, que está presente, parabéns pelos Jogos Escolares, muito bem organizado. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionada desde a fanfarra, tive a oportunidade de ir assistir alguns jogos, e tudo super bem organizado. Parabéns a você e a toda a tua equipe também. Eu quero parabenizar a educação de São Mateus do Sul, né? Na pessoa da Cibele e toda a sua equipe. Temos falhas? Temos. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião da nossa comissão, eu, a vereadora Jussara e o vereador Wagner, né? Nós que somos parte dessa comissão. Tem falhas? Temos algumas. A gente admite que nós temos, mas que nós estamos indo em busca do quê? De conversar e a gente propor melhorias, né? Não estamos aqui para atacar, nós estamos aqui para propor melhorias. E vamos comemorar coisa boa. Aprendi com um chefe de núcleo que nós temos que comemorar, sim, as coisas boas. Quero parabenizar a Escola do Campo Altair Précoma, né? Uma escola de tempo integral. Ela foi premiada hoje, né, do prêmio Educa Juntos, do Governo do Estado do Paraná, Alfabetiza Juntos, e o prêmio veio do Governo do Paraná, e de União da Vitória foram 5 municípios premiados, e nós tivemos a satisfação de ter uma escola premiada. Então, a nossa educação é boa, os nossos profissionais da educação estão de parabéns, fazem o possível e o impossível, muitas vezes, para que atendam bem as nossas crianças. Tenho só 4 minutos. Referente à água, né, lá de Fluviópolis também, nós estamos trabalhando bastante. Na época, há anos atrás, essa rede de água, ela foi assumida por uma associação de moradores. Quero parabenizar o trabalho do Chiquinho, quero parabenizar o trabalho da presidente, da professora Elisa, e de todos que fazem parte da Associação de Moradores. E hoje essa associação, que era para ser apenas umas 60 casas, hoje está atendendo mais de 300 famílias. Então, é um trabalho árduo da associação, que muitas vezes ela é criticada apenas, mas que na hora de ter os representantes, muitas pessoas não dão a cara para bater, assim como essa associação. E eu digo assim que é uma das associações mais organizadas que nós temos em São Mateus do Sul. Temos outras? Temos, mas a Associação Sagrado Coração de Jesus é um exemplo de organização, sim. Então, as pessoas que apenas criticam, quando tem uma eleição, vai lá, dá a cara para bater também, coloca o seu nome e
sem problema nenhum, vai se candidatar e vai ajudar a resolver os problemas. Fizemos uma reunião na quinta-feira com o secretário João Paulo e o pessoal da Sanepar, e ontem já estavam por Fluviópolis, já estavam na Vila Rural. Então, vamos atender de imediato lá mais 55 casas que estão numa situação de falta de água, e ninguém merece, com toda certeza, vocês terem falta de água. Tá? Mas a Sanepar está nos ajudando e está fazendo um trabalho bem bacana lá. Parabenizar o nosso amigo, o deputado Santim Roveda, que assumiu, né, a cadeira na Câmara Federal. Então, para nós é uma satisfação ter o Santim, ter o Santim Roveda na Câmara Federal. Vamos dizer assim, é um piá, né? É um piazão aí eu sempre digo, temos que colocar a juventude na política. A juventude tem que gostar de política, que não é a política que é ruim, é a politicagem que é ruim, né? A política, ela é muito boa. E o Santim assumiu, e, se Deus quiser, vamos fazer uma visita para ele, e nós temos a esperança que o Santim vai ajudar a saúde de São Mateus. Nós estamos aí programando, né, Macuco, a visita para o Santim, e esperamos que ele nos ajude aí, principalmente na questão da saúde de São Mateus. Eu acho que seria mais ou menos isso. Sobre as minhas emendas, eu vou comentar na próxima sessão. Muito obrigada. Obrigado, professora. Jussara Ferraz, com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero ler um ofício aqui que o Clérito passou para nós, aos vereadores. O secretário municipal de obras e os encarregados responsáveis pelas regiões de atendimento solicitam agendamento de reunião com os vereadores e vereadoras a ser realizada na Câmara Municipal, preferencialmente no dia 23 de junho de 2026, às 16 horas, ou em outra data e horário que atendam, que sejam mais convenientes. O encontro tem por objetivo tratar das manifestações, sugestões e apontamentos apresentados na última sessão da Câmara Municipal em relação aos serviços de recuperação e conservação das estradas vicinais, bem como apresentar o planejamento adotado pela Secretaria Municipal de Obras para a manutenção das estradas rurais do município. Acreditamos que a administração pública se fortalece por meio do diálogo aberto, da transparência e da cooperação entre os poderes. Assim, a reunião será importante e uma oportunidade para o esclarecimento de informações e apresentação do trabalho desenvolvido pelas equipes e o alinhamento de informações sobre as ações realizadas e planejadas pela Secretaria. Desde já agradecemos a atenção e colocamos-nos à disposição. São Mateus do Sul, 16 de junho de 2026, Clérito Walter Caetano, secretário municipal de obras. E eu quero aqui agradecer também ao secretário de obras, o Clérito, aos chefes de equipe, o Márcio, o Reginaldo, o Renato, o Luciano, a Mauri, que não está aqui, o seu Mário também, que esteve na ausência do Renato. E na minha região é mais o Renato e o Márcio. Eu quero agradecer vocês, sempre prestativo, pelo bom trabalho prestado. Eu fico feliz, porque estou recebendo bastante elogios, né, pelo carinho que vocês têm com a pessoa, da forma que vocês tratam as pessoas. Quero agradecer também aqui o Márcio, Parafuso, professora Bernadette, e dar os parabéns ao Jackson também pelos Jogos Escolares, que foi um sucesso aí. E agradecer a Marilice também. E seria isso, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu desejo uma boa noite a Vossa Excelência, na sua pessoa aqui. Como sempre faço, cumprimento todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, a população que se faz presente aqui. Faço uma saudação especial aos secretários municipais, ao secretário municipal de obras, o Clériton, ao secretário municipal de esportes e meu amigo Jackson.
Faço um cumprimento aqui aos servidores efetivos que coordenam aqui a manutenção das estradas rurais, que estão por aqui também. Professora Bernadette, o ex-vereador Parafuso, que está aqui também. Professora Bernadette, que é tão frequente as sessões quanto os próprios vereadores aqui, vem quase todas. A Marilis, o Ednei, que representa lá nossos veículos de comunicação, o meu amigo pessoal também, meu consultor de rádio, né, Ednei? Cumprimento também a população que também está nos assistindo de casa. Eu sempre gosto de falar com muita franqueza sobre a minha opinião do que acontece aqui na nossa cidade de São Mateus do Sul. E eu sei que na sessão passada, muita gente viu aquilo como as reclamações que foram feitas aqui em plenário, como se fosse um ato excepcional, como se fosse uma coisa muito fora da curva. E não deveria ser assim. O vereador Macuco falou muito correto aqui, vereador Macuco, quando o colega falou que funciona como uma engrenagem, né? Que ninguém faz nada sozinho, que todo mundo se ajuda, né? O ponto é que a Câmara Municipal de Vereadores é justamente o freio dessa engrenagem. A Câmara Municipal serve para exercer um papel de fiscalização externa do Poder Executivo, ou seja, verificar a regularidade dos atos do Poder Executivo e trazer aqui para a Câmara e fazer as cobranças, e elas têm que ser feitas, né? Quando a gente fala aqui desses pontos, e eu faço questão de falar, Clériton, o respeito que eu tenho por você, sempre me atende muito bem, assim como grande parte dos secretários que eu tenho contato, né? A gente também faz as cobranças de maneira franca, mas sempre com muito respeito, porque o que a gente busca é sempre a melhora, o desenvolvimento do município de São Mateus do Sul. Veja aqui que estão os servidores efetivos aqui. Os servidores efetivos que são os maiores interessados justamente na regularidade desses atos. Por quê? Porque os vereadores passam, as gestões passam e os servidores vão ficar aí por 2, 3 décadas trabalhando no município, né? Eu falo isso porque nas últimas sessões eu e a vereadora Alana apresentamos 2 requerimentos aqui, por exemplo, o secretário Clériton, solicitando informações dos serviços das empresas terceirizadas, porque a gente tem uma preocupação muito grande, que a gente tem que ter os equipamentos próprios do município, os servidores efetivos do município, para que esses serviços sejam desempenhados com regularidade. Qual que é o nosso temor? Porque quando a terceirizada sai, ainda assim os serviços ficam, daí a gente não tem equipamento, não tem os servidores. Então essa é a grande preocupação que nós temos com relação a esse tema, né? A reunião que Vossa Excelência está convocando, farei questão de participar. Eu só acho que deveria ser realizado no outro dia, porque no dia 23 a gente tem a Conferência Municipal da Saúde, já que vai começar de manhã e vai até às 16 horas da tarde, está programado, né? Não por causa dos horários, mas porque a Conferência Municipal da Saúde já vai tomar muito tempo dos vereadores para se preparar, para participar e levar os questionamentos para lá. Mas farei questão de estar participando junto para a gente discutir esses temas, porque a área rural do município de São Mateus do Sul é muito grande, né? Por isso tem que ter tantas equipes. A gente sabe que as estradas estão boas, a gente tem andado, tem verificado isso, né? Tive uma indicação, por exemplo, hoje, que era com relação à estrada que liga a usina velha até a comunidade do Espigãozinho, e retirei porque ela foi feita já hoje de tarde, hoje de manhã foi feita, né? Então nem precisou trazer a indicação, já tinha apresentado, protocolado, mas foi feito antes. E deixa aqui os parabéns, que mostra que estão... Não precisa o vereador estar lá fazendo apontamento, porque atendem a demanda da população e já estão fazendo esse reparo, isso mostra que o serviço está funcionando, né? Mas eu reitero a minha preocupação aqui, principalmente com os próximos anos do município de São Mateus do Sul, porque a gente tem que preservar a estrutura daqui para que esses serviços sempre sejam contínuos, né? Porque quando acabar, não tenha terceirizada, a gente não sofra esse impacto de maneira abrupta. O meu amigo, o secretário Jackson, também, eu fiz uma indicação aqui, secretário, na semana passada, e já havia feito alguns meses antes, com relação à Praça 8 de Março. Eu estive lá no domingo, né? Fui lá caminhar, e o senhor sabe o quanto as famílias de São Mateus do Sul utilizam a Praça 8 de Março, né? Que é a famosa praça do ginásio do ginásio do Polacão. E eles vão lá para praticar esporte, para jogar vôlei, para jogar basquete, para jogar futebol, para praticar corrida, caminhada, né? E eu fiz alguns apontamentos sobre a estrutura física da pista, da conservação física, porque o senhor sabe que tem alguns pontos que têm que ser reparados. Mas o vereador Cássio falou aqui a dificuldade de alimentação financeira que tem a Secretaria Municipal de Esportes. Inclusive, esse foi um ponto que eu citei aqui na semana passada, que você pega secretarias que têm um orçamento gigantesco, que tem 10, 12 servidores comissionados dentro da própria pasta, mas que não tem metade da eficiência que o senhor tem dentro da sua pasta,
com pouco orçamento e com poucos servidores. Digo mesmo da Secretaria Municipal de Obras. Acho que foi a Secretaria Municipal mais exigida nos últimos anos. A gente teve um volume de recursos muito grandes aqui em São Mateus do Sul, seja com as parcerias com o governo do Estado, as emendas com o governo federal. A gente teve aquele grande valor que entrou dos royalties, que a gente sabe que foi direcionado para a pavimentação das vias urbanas, para a construção, por exemplo, de outros prédios públicos, e sabe que foi muito exigido lá, também com uma estrutura bastante enxuta e trabalhando de maneira muito eficiente, Clérito. Deixo aqui meus parabéns para vocês lá. E o que a gente cobra aqui na Câmara é justamente isso. A gente tem que cobrar muito das secretarias que têm muito dinheiro, que têm muitos servidores comissionados e que o serviço está muito ruim. E a gente reconhece que eu sempre tive um posicionamento institucional de reconhecer as coisas que estão corretas, mas nunca abdicar das cobranças das coisas que precisam ser melhoradas no município, né? Então a gente faz muitas reclamações aqui, por exemplo, com relação à Secretaria Municipal de Saúde, porque realmente os serviços públicos de saúde não estão funcionando no município de São Mateus do Sul. Uma pasta que saiu de um orçamento de 33 para 60 milhões de reais. Uma pasta que só no ano passado ganhou, salvo engano, 5 servidores comissionados novos num projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal. E mesmo assim, os serviços não se desempenham. Então a gente tem que ter uma cobrança muito forte nessas pastas, porque a gente tem que defender os interesses da população aqui. E eu nunca abri mão de fazer essas cobranças, sempre com muito respeito, com muita educação, porque foi assim que eu aprendi, né, dentro de casa, e assim que eu vou me portar até o final aqui do meu mandato. A gente tem também, acho que foi o vereador Macu que falou da expansão da rede de água, né, que é muito importante também nas comunidades rurais. Eu lembro que a gente tem um exemplo de sucesso aqui, no município de São João do Triunfo, do meu amigo Abimael do Vale, que ele chegou a ganhar um prêmio de gestor público lá, por levar água tratada para praticamente todas as comunidades rurais do município. Esse é um tema porque hoje uma pessoa me procurou para fazer um pedido de serviço público, de melhoria de serviço público, e eu falei para ele exatamente isso. Hoje a gente não precisa mais inventar nada, basta a gente olhar para os municípios que fizeram, que estão fazendo funcionar, né, e copiar e replicar aqui em São Mateus do Sul. Essa questão do projeto de água tratada, né, sei que está sendo feito no município, teve há pouco tempo a expansão da rede também, lá no Paiol Grande, né, que foi uma luta aqui do vereador Macuco também, né, e é um exemplo que a gente tem que replicar para todas as comunidades rurais do nosso município. Vi também os colegas falando aqui do Santinho Roveda, né, que todos os méritos dele foi secretário de Justiça e Família e Cidadania aqui do Estado do Paraná, posteriormente assumiu como diretor-presidente do DETRAN e hoje assume uma cadeira como deputado federal no licenciamento do mandato, acho que do deputado federal Padovani, né? E claro, todos os méritos dele, mas eu queria ressaltar aqui um ponto que eu tenho da admiração por União da Vitória, é porque, se você pegar as últimas eleições da União da Vitória, lá, você teve 3 principais concorrentes da União da Vitória. Então, você teve o doutor Ari Carneiro, que foi, acho que, apoiado, salvo engano, pelo Santinho Roveda. Teve como candidata também a Gabi Bacri, que é filha do deputado estadual Hussein Bacri. E teve também o grupo que era então prefeito, que concorria à reeleição, Bashir Abbas, né? Que foi vice também, acho que do Santinho Roveda, salvo engano. Então, tinham 3 grupos lá. E eles são adversários nas eleições municipais. Mas lá eles se unem para eleger os candidatos da cidade dele. E é por isso que a União da Vitória tem tanta coisa. É por isso que eles têm tanta coisa. Quando as pessoas perguntam, por que a União da Vitória tem UTI? Por que a União da Vitória tem a Regional de Educação? Por que a União da Vitória tem a Regional de Saúde? Por que a União da Vitória tem a série do IAT? Bom, é porque a União da Vitória, eles podem até serem adversários internos, mas externamente eles se apoiam lá para eleger. Tanto que eles têm um candidato a deputado federal, que é o Santinho Roveda, um candidato a deputado estadual, que é o deputado estadual Hussein Bacri, e que provavelmente vão se reeleger porque tem uma união da cidade em torno das candidaturas dele. Aí acabam atraindo Bituruna, acabam atraindo General Carneiro, todo aquele eixo de municípios em volta deles, né? E o que eu desejo para São Mateus do Sul é que seja feito justamente isso, vereadora Marta. Deixe a politicagem de lado, se coloque a política municipal em primeiro lugar, para que a gente um dia consiga olhar e falar assim, nós temos um deputado federal de São Mateus do Sul, nós temos um deputado estadual de São Mateus do Sul e fazer as cobranças aqui. Por quê? Porque é muito mais fácil chegar para um deputado estadual, um deputado federal, que frequenta a feira aqui do produtor rural de São Mateus do Sul, que frequenta a mesma igreja que nós, e fazer as cobranças para ele, do que as pessoas de fora que vêm poucas vezes para São Mateus. Deixo aqui meu agradecimento e desejo uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Omar Pichetto, com a palavra. Novamente, boa noite, senhor presidente, demais vereadores.
Nós votamos o requerimento 66 hoje, que fala em relação à enchente, né? O que nós vamos fazer, o que não fazer. Eu faço uma pergunta e deixo essa pergunta no ar, e vai ser base de uma indicação, um requerimento meu na próxima sessão. A mídia do Brasil fala em relação ao pensamento que está tendo do El Niño. Se for verdadeiro, se concluir, se for verdade, algumas perguntas eu já deixo no ar que vai ter no requerimento. Quantos metros de lona nós temos no município? Quantos madeira nós temos no município? Quantos sacos de cimento nós estamos na ação na civil? Qual que é a nossa estrutura física? O que nós temos? O que nós estamos se preparando? Esses dias atrás eu vi o governo do Estado fazendo uma reunião e pôs isso na mídia, pensamentos do governo do Estado em relação a isso, se preparando já para um clima diferente do que aconteceu nos últimos anos. O que o município de São Mateus está fazendo? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer, e eu acho que devemos todos se unir para tentar amenizar as consequências se por acaso confirmar o que hoje os meteorologistas falam. Indicação ar-condicionado da capela. Também vou fazer uma indicação na semana que vem. Assunto para ar-condicionado. Eu, na gestão passada do prefeito Luiz Adir, eu expus, estava naquela sala ali, eu expus a relação à manutenção de ar-condicionado. Nós tínhamos grande dificuldade e eu cheguei a pagar do meu bolso o conserto de ar-condicionado naquela época. Mas nessa gestão eu também paguei do meu bolso conserto de vários ar-condicionados no nosso município. Como está a licitação? Na época, como vereador, eu conversei com a secretaria, estava sendo montado. Por que nós não temos até hoje? Ou já temos já a licitação pronta e podemos já executar na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Administração? Qual é a manutenção preventiva? Qual é a manutenção corretiva? Como nós fazemos? Quando nós fazemos e com quem nós fazemos? É uma pergunta que tem deixado no ar. Vai ser base de uma indicação. Aproveitando, eu agradeço ao Clériton. Hoje tivemos uma conversa, não sei quantos minutos por telefone. É difícil brigar com o Clériton, porque brigar com pessoa educada é difícil. Brigar com pessoa que tem o princípio da vida, trabalho, família, pretensões não só humanas, mas sendo sensível com todos, precisa de duas pessoas querer brigar. Eu não quero, ele não quer, nós não vamos brigar. Por que eu falei isso? Porque as pessoas têm de entender qual é o espírito do plenário do Legislativo. As pessoas têm de entender por que existe um plenário e uma tribuna livre. As pessoas têm de entender que é um direito, um dever e, mais, uma obrigação a fala do vereador. É uma obrigação a fala do vereador. Quem quer administrar? Quem quer ter sucesso na administração? Escuta o vereador. Principalmente o vereador que tem coragem de colocar os seus fatos. Eu falei para o Clériton hoje por telefone, e eu tenho várias dúvidas em relação a várias secretarias. Uma das dúvidas que eu tenho em relação à Secretaria de Obras, por que hoje o contrato das terceirizadas trabalha no sábado e por que o efetivo não pode trabalhar no sábado? Não tem que ser respondido só para os vereadores. Tem que ser respondido para os concursados da prefeitura. Contenção de despesa, mas contenção de despesa só para o próprio? Para o terceiro, não? Por que nós temos uma máquina parada, sem manutenção, e continuamos pagando aluguel de outra máquina?
Isso é uma questão que eu vou perguntar nessa reunião. E tem que ser respondido com direito, com obrigação e com a verdade. Nós temos uma oficina no nosso município, que ela está há mais ou menos... Quanto tempo, Clérito, você é secretário? 2 anos. Essa oficina está mais ou menos uns 5 anos ou 4 anos como depósito de máquina da prefeitura. Pode? A máquina pode ficar lá num pátio guardado? Nós estamos pagando aluguel para eles cuidar e guardarem da máquina? Nós não temos pátio próprio? Por que está lá? Deveria estar lá? Se sumir alguma coisa da máquina, quem é responsável? A máquina está lá na mesma condição que quando foi entregue? O orçamento da época para fazer a manutenção é menor que o valor do aluguel que nós pagamos por maquinário? Isso é respondido. Isso é transparência. Isso é necessidade. E quem quer fazer o correto e o certo, demonstra os números e fala os números. Eu aqui vou citar o vereador Geraldinho, com muito respeito. Eu acho que o vereador Geraldinho deve ter o mesmo número de mandatos. Ele falava aqui, eu gosto de falar no dia da casa cheia. Se tiver 1, 10, 20, ou 30, ou 50, o meu pensamento vai ser o mesmo. Há 6 mandatos, o meu pensamento é o mesmo. Diferente quem está na administração ou não. Nosso vice-prefeito, Clóvis de Stefano. Eu fui líder do governo do Ledur. Eu fui presidente da Câmara na época do Ledur. E quantas vezes nós brigamos, eu fazendo a defesa, e nunca isso deixou nós de deixar de respeito, um pelo outro, ou pelo próprio prefeito Ledur, e as minhas reivindicações, o que eu achava que não estava certo, eu tinha o poder da fala. E eu era escutado, e quando eu errava, simplesmente pedir desculpa. Pedir desculpa é uma das coisas mais notáveis de uma pessoa. Pedir desculpa e assumir o erro, ele além de ser coisa de homem, não homem e mulher, homem, pessoa, personalidade, sistema, é necessário para todos. Vereador Walter, quantos embates políticos tive com o senhor? Alguma vez eu e o senhor se desrespeitamos? Nunca se amamos, nunca se gostamos, mas nunca se desrespeitamos. O senhor até trabalhou comigo, uma época. E faz diferença? Nenhuma. Nenhuma. Perguntas nós temos, respostas têm que ser colocadas. Eu administro através do regimento interno. Eu administro através da lei orgânica. Eu administro através dos códigos de éticas do ser humano. Eu não administro se o Facebook falar mal. Eu não administro se alguém falar no espaço livre do Lucas Silveira. Uma grande rádio, que eu tenho um grande carinho. Mas se nós ficar voltados a administrar conforme o barulho da população, simplesmente para mim isso é falta de maturidade, falta de profissionalismo e falta de capacidade administrativa. Essa é a minha opinião. Queiram ou não queiram, enquanto eu estiver nesse mandato, a minha fala não vai ser cortada. A minha fala vai ser ouvida, porque aqui algumas pessoas me colocaram. E quem tem o poder de me tirar são essas pessoas. Então, vereador, presidente do nosso legislativo, a sua obrigação é administrar a casa. A sua obrigação é defender todos os vereadores, de oposição ou situação. A sua função aqui é fazer o plenário ser mais forte. A sua função aqui é mostrar para o executivo e para a sociedade samatoense que o plenário tem de ter voz
e ter direito das suas respostas. As respostas que nós recebemos até hoje, Executivo, são vazias. Elas não têm conclusão. E era isso que nós reclamávamos das outras gestões. Aí nós vamos falar em voto, nós vamos falar em política, em eleição. As pessoas esquecem que se elegeram na primeira eleição com uma diferença de 300 votos. O que Omar Pichetti fez na eleição faz diferença. Porque quem não tem o primeiro mandato, não tem o segundo mandato. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Alana Feijó, com o uso da palavra. Obrigada, presidente. O vereador Pichetti fez algumas perguntas aí, se hoje a gente tivesse uma enchente em São Mateus, vou colocar mais uma. Quantas casas populares a gente construiu em São Mateus nos últimos 6 anos? Poderia até ser mais, mas vamos fazer nos últimos 6 anos. Na questão dos questionamentos aqui de nós vereadores, eu também, desde que sentei nessa cadeira aqui, sempre defendi o mesmo ideal, o mesmo posicionamento, que é a defesa da população. E toda demanda que chega até mim, eu trago, debato, faço indicação, requerimento, a gente discute, e é esse o nosso papel. E aqui a gente não faz ataque a pessoas, não critica pessoas, eu não critico o Clérito, eu não critico o Jackson, eu não critico os diretores, as pessoas, a gente critica o serviço, o que está sendo entregue à população, e é o que a população nos cobra, não o que a gente inventa, não o que a gente quer prejudicar fulano, ciclano, não, a gente simplesmente traz a demanda aqui e a gente quer que seja resolvido, porque a população nos cobra, está no direito, e a gente está aqui para representar a população. Então, nada pessoal, não adianta, porque a Alana falou mal de fulano, de ciclano, e fazer picuinha para tentar fazer secretário ficar com raiva de vereador, diretor ficar com raiva de vereador. A gente não trabalha dessa forma, a gente tem respeito pelas pessoas, sabe que ninguém entra num cargo ali para fazer o mal para ninguém, todo mundo busca trabalhar para fazer o melhor nas condições que tem, porque às vezes também não tem condição de atender uma demanda que a gente precisa. Uma questão importante que o vereador Pichetti citou é as empresas terceirizadas. A gente vem cobrando há algum tempo para que valorize o equipamento que chega até o município, o servidor concursado que está lá esperando para trabalhar, que possa também fazer a hora extra, que a gente sabe que ajuda bastante o servidor. Por que a gente tem a empresa terceirizada trabalhando no sábado e o servidor não pode? Então, esses questionamentos que a gente traz aqui. Nada pessoal. A gente não quer atacar a vida pessoal de ninguém, e sim o trabalho, a posição que a pessoa está para exercer aquela função. E a gente vai continuar assim, sempre com muito respeito e trazendo o que é de direito da população aqui, cobrando. A gente tem uma situação também que está em trâmite aqui, que é a questão do pátio lá de Fluviópolis, da questão dos equipamentos, que teve a denúncia dos munícipes. Também uma coisa que nos deixou preocupado, e a gente vai a fundo nessa questão e vai descobrir o que realmente está acontecendo, e as demandas vão continuar surgindo, a população continua nos procurando e trazendo, e a gente vai cobrar aqui. Tenho o maior respeito pelos secretários, pelos servidores, que sempre buscam nos atender, nos responder. Tem uns que não respondem, mas tem aquelas pessoas que trabalham. O Clérito sempre foi bem educado, o Jackson também faz o trabalho que pode, na medida do que ele tem lá na secretaria dele também. Falando do Jackson, já quero aproveitar e parabenizar, quantos eventos importantes a gente recebeu no nosso município nos últimos anos. A macro-regional foi um evento muito bom, muito organizado. Eu estive lá, participei, assistindo os jogos lá dos meninos da Vila Palmeirinha, lá da Orlando. Não ganharam, mas jogaram muito bem. Os piás são muito bons de bola. Que a gente esteja também valorizando cada vez mais o esporte do nosso município. A gente teve também 4 atletas que passaram para fase final, que é agora para o estadual, que é o Pietro Henrique Maciel Kuzma, vice-campeão de lançamento de dardo, de 12 a 14 anos, da Escola Anselmo Folador, lá do Cambará. Vitor Luan Portes Padilha, também da Anselmo Folador, lá do Cambará, que foi vice-campeão de salto em distância, de 12 a 14 anos. Ricardo Ribeiro de Oliveira, vice-campeão de arremesso de peso, de 12 a 14 anos, do Paulo Estêncio. E Ana Clara Macuco Gonçalves, vice-campeã 800 metros livres, também do Paulo Estêncio. Valorizar também e enaltecer o trabalho da professora Aline,
né, Silveira, que ela, como ela sabe que os colégios menores não dá, às vezes, a equipe, né, o time completo, ela incentiva eles nesses esportes individuais, que também é importante que a gente valorize no nosso município. Também a gente teve o futsal, salvo engano, do Colégio São Mateus, que também vai disputar o estadual. Então, quantos jovens do nosso município vão disputar a fase estadual agora? Tem também o paradesportivo, né, dos alunos da Escola 21 de Setembro, que é a nossa PAI, que também vão representar o município. Que a gente continue, né, incentivando o esporte através das nossas crianças, nossos alunos, e muito bom estar lá assistindo aquela adrenalina de torcer e gol e vai para frente, e o salto, e classifica, e vai para a segunda fase. Então, isso, as crianças, os nossos jovens precisam disso. O esporte, ele tira eles de muitas outras coisas e muitos outros lugares que podem fazer mal a eles. Então, o esporte é importante e a gente tem que incentivar nosso município. A gente está pleiteando, né, eu nem devia estar falando, mas vou falar porque já empolguei, um ônibus, né, exclusivo para esporte e cultura, para que também a gente possa transportar esses nossos alunos com segurança, da forma que eles merecem. Então, espero que nos próximos dias a gente possa anunciar aí, com certeza, esse ônibus, que vai ser de grande valia e vai ajudar muito o esporte de São Mateus. No mais, era isso. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Obrigado, vereadora Alana. Com a palavra, a vereadora Agi. Vereadora. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje eu quero dar uma boa noite, porque eu quero dizer uma boa noite aí para nossa amiga Sinada, Bernadette, aos Márcio, Dr. Marcos, Parafuso, Márcio, Luciano, Reginaldo, Renato, Marilice. Então, hoje, Jackson, né? Nosso Ednei, né? Uma boa noite a todos vocês, meninos. E eu quero falar que eu não tenho problema nenhum em elogiar, assim como eu não tenho problema nenhum em cobrar, né? Não tenho. E vocês sabem que eu mando a mensagem mesmo, e até na semana passada eu falei bem no final da minha fala, eu falei assim, às vezes eu mando a mensagem de noite e digo bom dia do outro dia, porque eu tenho medo de esquecer. Quando eu falo cobrar, eu quero dizer assim, passar serviço, passar o que a população pede para nós. Não tem problema nenhum, a população pede e nós pedimos. E a gente passa a vocês. A nossa gratidão, falei também, não tem problema nenhum elogiar, a nossa gratidão a cada um de vocês que me atende com educação, assim como eu acredito nunca ter faltado respeito nenhum com nenhum de vocês. Assim como qualquer outro secretário, né? Quero agradecer hoje a Andréia Ubrich, que sempre vê, é o meu marido que assiste as reuniões na íntegra, não fazendo cortes para falar o que fala ou deixa de falar. Não temos essa necessidade. Quando eu falo que a prefeitura está de portas abertas para qualquer tipo de que precise, e se eu preciso, vou 1, 2, 3, 4 vezes, é que eu me refiro que a prefeitura sempre está de portas abertas para nós 9 e para toda a população. Coisa que a gente nem viu em outros mandatos, e agora a gente vê. Então, assim, eu falo, assistam inteiro, assistam na íntegra, vejam o que é os comentários, né? Querem falar, venham, falem, hoje, qual que é o problema, o que está acontecendo? Legal esse ofício, Clérito, que chegou aqui. Vamos discutir? Vamos. Eu não tenho problema nenhum referente ao seu ofício, porque eu já faço isso diariamente. Acho que quando eu me referi, até quando vocês passam uma semana que eu não digo oi, dizem, ufa, certo, essa semana já esqueceu um pouquinho de nós, né? Não tenho muito contato com os outros, eu tenho mais contato com o Regi, que é mais do lado de lá, né, Regi? Falo, Regi, quanta coisa durante esses praticamente 1 ano e pouco aí a gente já fez de bom, né? Para os outros meninos a gente conversa menos, mas você lá que eu já digo atento mais, atento no sentido de que a população precisa e a gente tem que passar o serviço e dá certo. E eu acredito muito nessa engrenagem que eu venho falando, se vocês forem ver os meus textos, desde a primeira reunião que eu acredito muito em trabalho de engrenagem, acredito muito que nós podemos trabalhar unidos, um com respeito ao outro, nós não vamos ter problema nenhum. Então, assim como eu tenho certeza que os escritórios de vocês lá estão abertos, o meu também está, sempre para a gente discutir, não tem problema nenhum.
referente às casas populares ali, que a vereadora citou, também é uma preocupação nossa, e também tive lá no gabinete conversando sobre isso, aonde eu descobri que referente a casas populares da Coapar é muito demorado mesmo, vereadora. Era muito bom se fosse mais rápido. Tem que me aprofundar mais nisso daí, em outros, até em mais municípios, mais os municípios que nós vemos, é muito demorado. Até se um de vocês amanhã ou depois for prefeito, saibam que às vezes vocês entram com um pedido num mandato, ele vai ser executado para frente em outro mandato. Então, isso eu também fui pesquisar atrás. Por isso até veio aqui, e os vereadores também nos ajudaram e votaram a favor, referente àquele empréstimo da Caixa Econômica, para nós tentar acudir a população de uma forma diferente, o qual a gente vem acompanhando para ver se já andou um pouquinho mais o processo ou não andou. Então, assim, é uma preocupação de todos nós, é uma preocupação e nós estamos acompanhando. Assim como essa semana, está aí meu amigo Clérito, tivemos início do asfalto ali no loteamento Dona Hermínia. Não foi, Clérito? Nós não fomos lá, nós não participamos de reunião com a população não cobrou de nós também, nós não estávamos lá, né, para atender a população, a gente não foi vendo, acompanhando cada passo, quase toda semana a população cobrava e eu não falava, Clérito, como está o andamento? Clérito, como está o andamento? Até que então iniciou esse trabalho. Outra coisa que tivemos em andamento essa semana também é referente ao Lar dos Idosos, né? Andou mais um passinho, foi para o Paraná, como que a gente fala? Paraná Cidade, não deu mais deu mais um caminhar, acho que mais uns 2 passos para que comece essa obra de uma vez. Vamos torcer que a empresa seja uma empresa boa, né? Vamos torcer que as coisas vão para frente. Quero agradecer também nessa fala a nossa deputada federal, Leandra Del Ponte, que esteve aqui, visitou você também lá, né, Marta? Quero agradecer ao deputado Russenbach, que essa semana também esteve aqui, até esteve lá na abertura dos jogos. Viu, gente? Falei semana passada e falo. Não tenho problema em elogiar, não tenho problema em falar. E eu não vim com texto pronto aqui. Não chega texto pronto ali para mim no celular, não é impresso texto pronto. Falo assim, de uma liberdade, assim, com todos vocês, de uma liberdade. E todo o meu respeito por cada um dos servidores públicos. A única coisa que eu sempre falo assim, assistam, vejam na íntegra. Nós não precisamos de recorte para dizer se o vereador é bom ou deixa de ser bom. Não temos, eu não tenho essa necessidade disso, né? Se fizeram dessa forma, dessas palavras, que dó dessas pessoas. Porque eu não tenho essa necessidade, eu não preciso. Sei que a casa aí para nós está aberta e a gente vai continuar na batalha até aí, quando Deus aí a população mandar. Hoje estive também no SENAC, observando lá, conversando com as mulheres que faziam o curso, né, profissionalizante lá de cabelo. Quero agradecer a professora Jéssica e a cada mulher, a cada menina que deixou sua casa e está em busca aí de um serviço, seja num salão, seja abrir na sua casa aí o seu emprego, né? Então, toda a minha admiração por todos. Ao Helder lá, também, né, por esse trabalho espetacular. A professora Jéssica, não só ali no SENAC, mas em cada lugar que ela anda, em cada localidade que ela anda, um trabalho ótimo, parabéns, continue assim, a gente vê que as coisas são feitas com amor. Aproveito e convido toda a população para o MIS, né? MIS aí Paraná, que será aí nesse final de semana na cidade. Serão 3 dias de evento e vai movimentar bastante o comércio local. Convido a todos, né? Já está sendo vendido o ingresso, a participarem. E de tão ansiosa que eu sou, sabe, vereador Wagner, de tão ansiosa que eu sou com as coisas, às vezes, que eu quero participar, que eu sei que eu quero estar por dentro, que na terça que vem, Leandro, nós vamos ter a Conferência da Saúde, no
dia 23, ali, ó, dia 23, eu acredito, eu não lembro de ter lido esse ofício na semana passada ou semana anterior. Não lembro de ter chegado aqui na nossa casa. Mas será no dia 23, terça-feira, das 9 ao meio-dia, das 13h30 às 4h. De tanto que eu gostei de participar dessa conferência, sabe, vereador? Que hoje, né, já estava lá falando com o meu amigo Marcos, vamos na Conferência da Saúde, o que nós podemos fazer, o que podemos contribuir. Estava indo hoje, acredita nisso? Estava indo hoje, daí eu me dei conta que era terça que vem. Mas eu aproveito e convido a toda a população para participarem, né? É um momento, eu já digo único, né? E para nós ir mesmo participar, poder dar a nossa opinião, e dali eu tenho certeza que sairão grandes projetos, no qual fará bem aí para a população. Eu acho que no mais é isso. Presidente, eu quero deixar uma boa noite a todos e até a próxima sessão. Obrigado, vereadora. O anúncio da ordem do dia será a 19ª sessão ordinária, a ser realizada em 23 de junho de 2026, às 18 horas. Teremos projetos de resolução, número 1, 2026, em sua segunda discussão e votação. Projeto que vem do Legislativo 20, 2026, em sua segunda discussão e votação. Projetos do Executivo 26, 2026, 25, 2026, 27, 2026, 28, 2026, todos em primeira discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo número 1, 2026, em primeira discussão e votação. Requerimentos, indicações e moções. Também teremos a participação da Secretaria de Educação, às 16 horas, para explanar o projeto de lei 26/2026. Desejando a todos uma excelente noite, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.